Muito bem, então agora vamos verificar o assunto de problemas métricos. Qual é a ideia dos problemas métricos? É resolvermos os problemas do espaço tridimensional através das projeções. Esta é a ideia principal de utilizarmos essa questão dos problemas métricos. Basicamente, se dividem em dois, certo? Vamos trabalhar com a determinação de VG de ângulos e a determinação da VG de distâncias. Ou seja, determinar a verdadeira grandeza de ângulos no espaço tridimensional e a verdadeira grandeza de distâncias no espaço tridimensional, através das projeções. Então, a VG de ângulo se divide ângulo formado entre retas, ângulo formado entre reta e plano e ângulo formado entre planos. E a VG de distâncias corresponde à distância entre dois pontos, que já vimos, que corresponde à distância objetiva, a distância entre ponto e reta e a distância entre ponto e plano. Então vamos para a determinação do ângulo formado entre duas retas genéricas. Então o ângulo entre retas genéricas. Então temos aqui duas retas genéricas, uma reta R e uma reta S. Qual a ideia? A ideia é verificar o ângulo formado entre essas duas retas no espaço tridimensional, certo? Então, se a gente for analisar este ângulo, é o menor ângulo estabelecido, ou seja, é o ângulo agudo, porque sempre vamos ter um ângulo menor que 90 graus e um ângulo acima de 90. Sempre vamos considerar o menor ângulo formado entre elas. Bom, se estas duas retas, temos um ângulo entre elas, significa que elas são retas concorrentes. Bom, se elas são retas concorrentes, significa também que retas concorrentes individualizam um plano. Bom, se individualizam um plano, significa que conseguimos utilizar o processo de rebatimento para transferir a reta R e a reta S para um plano de cota constante. A partir do momento que realizamos o procedimento de rebatimento, vamos ter as duas retas em verdadeira grandeza. Consequência disso, vamos ter o ângulo em verdadeira grandeza também, certo? Então vamos utilizar o processo de rebatimento para a obtenção da VG do ângulo formado entre essas duas retas. Então, temos aqui o valor zero e o valor zero, podemos caracterizar a reta charneira. Então, a ideia, caracterizamos aqui a reta charneira, podemos estabelecer desta forma, é uma horizontal de cota zero, e agora vamos rebater um ponto para o plano de cota constante. É interessante rebatermos um ponto que sirva tanto para a reta R quanto para a reta S. Porque, ao realizarmos esse rebatimento deste ponto, já vamos ter as duas retas rebatidas, porque já temos dois pontos estabelecidos dessas retas que se encontram com o valor de cota zero. Então vamos rebater esse valor de cota 3. Traçamos aqui uma perpendicular à charneira, porque obrigatoriamente o ponto 3 rebatido ao valor de cota zero vai ficar nesta linha de chamada, certo? Depois traçamos uma paralela à reta charneira. Esta paralela à reta charneira que passe pelo ponto no qual desejamos rebater. E esta paralela à charneira, marcamos o valor de cota correspondente, a diferença de cotas. Então, 3 menos o valor zero, marcamos aqui 3 unidades. Então, desta reta daqui, marcamos o valor correspondente de 3 unidades, ou seja, toda esta distância aqui é 3. Unimos essa extremidade com a intersecção da reta que é perpendicular à charneira, que é esta linha de chamada daqui com a própria charneira. Temos esta parte que corresponde à hipotenusa desse triângulo de rebatimento. Então, utilizamos a ponta seca do compasso deste ponto de intersecção e a abertura até este valor correspondente do raio. Então, aqui podemos rebater o valor de cota 3. Ao realizarmos esse rebatimento, vamos ter 3 rebatido ao valor de cota zero.
Ao ter este valor 3 rebatido em zero, podemos traçar as retas correspondentes. Com isso, vamos ter 3 rebatido ao valor de cota zero. Podemos deixar aqui em azul, corresponde que se trata de um valor de cota constante. Então, 3 rebatido em zero. E agora vamos unir as extremidades dos outros pontos. Vamos unir aqui o valor zero da reta S com 3 rebatido em zero. E até este outro ponto daqui. Então, esta reta daqui, toda esta reta daqui corresponde a S rebatido em zero. Então, podemos deixar aqui com uma espessura um pouco maior, S rebatido em zero, e aqui vamos ter R rebatido também ao valor de cota zero. A partir do momento que temos as duas retas rebatidas ao valor de cota zero, vamos ter a verdadeira grandeza destas retas e, consequentemente, a AVG do ângulo formado entre essas retas no espaço tridimensional. Certo? No espaço tridimensional temos o valor correspondente. Então, S rebatido ao valor zero, e aqui temos a reta R rebatida também ao valor de cota zero. Bom, como temos estas duas retas rebatidas a um plano de cota constante, podemos verificar aqui o ângulo formado entre as retas. Ora, se esse ângulo entre as retas for superior a 90, temos que diminuir de 180 graus. Se ele for inferior a 90, vamos verificar este ângulo diretamente, certo? Então, vamos utilizar aqui o transferidor. Então, vamos posicionar aqui o transferidor. Vamos alinhar para verificarmos o valor correspondente. Então, deste ponto daqui, podemos estabelecer ponto central. E depois realizamos esse alinhamento deste ponto até este ponto daqui. Bom, e realizamos a leitura. Podemos realizar aqui a leitura nesse sentido daqui. Então, temos o valor zero de referência e podemos estabelecer um prolongamento desta reta até essa extremidade aqui do transferidor. Então, aqui temos a leitura deste ângulo. Então, o ângulo que queremos verificar é este ângulo daqui. Se ele for inferior a 90 graus, se ele for superior, temos que diminuir de 180. Então, aqui temos o valor correspondente entre esta linha e esta linha daqui. Temos o valor de 88 graus. Então, o valor correspondente aqui é de 88 graus, o ângulo formado entre essas duas retas no espaço tridimensional.